Olá, amigos, muito bom dia. Está no ar o programa O Mundo Como Ele É, que transmitimos todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, na TV 247. Quero anunciar que durante este programa nós vamos ultrapassar a marca dos 850 mil inscritos no canal da TV 247. Isto ressalta a importância do nosso público, a importância da nossa comunidade. Queremos aproveitar esta feliz ocasião para pedir que todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal o façam e se transformem em membros do nosso canal. Pedimos que deem os likes, que compartilhem os nossos conteúdos, porque agindo dessa forma você estará apoiando o mais importante canal da TV, dos meios alternativos na internet do Brasil. Ao mesmo tempo, o site Brasil 247, o mais combativo, o mais plural, o mais multilateral, o mais progressista dos sites da internet brasileira. A gente agradece muitíssimo o apoio do público e espera corresponder sempre às expectativas de vocês. Bom, meus amigos, vamos iniciar o programa de hoje lembrando que no dia 20 de abril de 1961 terminava a primeira incursão militar coordenada pelo imperialismo estadunidense na Ilha Revolucionária de Cuba. Cuba tinha acabado de fazer a sua revolução 2 anos e 2 meses antes, tinha sido vitoriosa a sua revolução em janeiro de 1959, e exatamente no dia 15 de abril de 1961, mercenários articulados, instrumentalizados, armados e orientados pelo imperialismo estadunidense invadiram a Baía dos Porcos, em Cuba, e o próprio comandante Fidel Castro se deslocou para lá e comandou toda a operação de resistência da Revolução Cubana e conseguiu debelar esta tentativa de intervenção imperialista no território de Cuba e de aplacar a Revolução. Foram eles que foram aplacados pela força política e militar da Revolução Cubana. No meio desse processo, exatamente no dia 16 de abril, portanto, um dia depois da invasão da Baía dos Porcos, o comandante Fidel Castro fez um importante pronunciamento em que ele anunciou o caráter socialista da Revolução Cubana. Até então, a Revolução Cubana era uma revolução democrática, popular, anti-imperialista, e, a partir deste episódio, acelerou-se o processo de adesão da Revolução Socialista Cubana à ideologia socialista. Posteriormente, o movimento 26 de julho e outros movimentos revolucionários que atuaram no processo revolucionário cubano se uniram com o Partido Comunista Cubano e refundaram o partido com a nova perspectiva e já sob a nova direção do comandante Fidel Castro. E foi exatamente a partir desses episódios que, menos de um ano depois, o imperialismo estadunidense, que já vinha hostilizando Cuba de diferentes maneiras, poucos meses antes, 10 meses depois, aliás, do episódio da Baía dos Porcos, que aconteceu em abril de 61, então, 10 meses depois, em fevereiro de 62, o imperialismo proclamou oficialmente o cruel bloqueio econômico, financeiro, comercial, e fez toda a tentativa de isolar politicamente e diplomaticamente Cuba, e já, portanto, há 60 anos que está em vigor este bloqueio, que tem sido sistematicamente rechaçado pela comunidade internacional, e a este bloqueio Cuba consegue heroicamente opor uma resistência, naturalmente porque consegue unir o seu povo, mobilizar o seu povo, sob a lúcida direção do Partido Comunista de Cuba. Então, essa é a efeméride que eu trago, e a gente celebra sempre esta data da vitória da Revolução Cubana contra essa invasão do seu território pelos mercenários orientados pelos Estados Unidos. Bom dia, meu caro Legiane Miran.
Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, camarada José Reinaldo. Bom dia, amigos aqui da nossa comunidade. Vamos torcer para ultrapassar 850 mil. Vamos ter a honra de ser no nosso programa, hein? Vamos fazer essa campanha. E Zé, aproveitando essa questão de Cuba, eu fui olhar agora, eu estudo muito presidentes dos Estados Unidos, né? Passaram 11 presidentes dos Estados Unidos, todos tentaram derrubar a Revolução, nenhum conseguiu. Com o maior bloqueio que você possa imaginar, não é sanções igual a Rússia está vivendo, é bloqueio, é embargo total. E está lá Cuba firme e forte. Viva a Revolução Cubana! Muito bem, Legênio. Viva a Revolução Cubana e seguimos nós aqui com a nossa pauta de hoje. Eu quero, nesta campanha que nós vamos fazer ao longo do nosso programa para ultrapassar os 850 mil inscritos, eu já vou aproveitando para saudar aqui a presença da Beatriz Carvalho, uma nova membra do nosso canal, o professor Lázaro Camilo Recompensa Joseph, sempre presente aqui, Egídio Bortoleto, Olivia Reuser, Marta Ribeiro, Danilo Pereira de Lima e muitos outros companheiros e companheiras que nos acompanham. Quero saudar o nosso presidente do Sebrapaz, o Jamil Murad, a nossa presidente do Conselho Mundial da Paz, Socorro Gomes, e, em nome deles, todos aqueles que se empenham pela paz mundial, pela democratização das relações internacionais e pela aplicação do verdadeiro multilateralismo na diplomacia contra as tentativas do imperialismo estadunidense de exercer sua hegemonia e de enfrentar as suas dificuldades, procurando conter países que têm o direito ao seu desenvolvimento, países que têm direito a desempenhar um papel nas relações internacionais, como é o caso de Cuba, da Rússia e da China, que são hostilizados permanentemente. Nós vamos apresentar aqui no nosso programa, sempre lembrando que, quando Biden tomou o poder no ano passado, no seu discurso de posse, e quando ele deu posse ao seu secretário de Estado e ao secretário de Defesa, ele disse que o centro, o gume do ataque da sua política externa seria conter o poder nacional da Rússia e impedir a ascensão da China. Isso é o que explica as tensões internacionais atuais. Mas vamos entrar na nossa pauta, que naturalmente toma como aspecto central, ainda, isso é inevitável, os acontecimentos em curso na Ucrânia e no conjunto do leste europeu, que a imprensa ocidental chama de guerra na Ucrânia e a Rússia chama de operação militar especial. Nós temos informações provenientes de lá, da região, de que, na segunda-feira, se iniciou uma nova etapa da operação militar especial, que consiste numa nova ofensiva da Rússia, visando a ocupar toda a região do leste da Ucrânia e derrotar militarmente os batalhões nazifascistas do Azov, que estão entrincheirados ali, ainda na cidade de Mariupol, precisamente nos subterrâneos de uma fábrica, uma usina siderúrgica chamada Azovstal. Ali estão, nós não sabemos exatamente quantos, mas estão bolsões da resistência ucraniana. A Rússia já deu 2 ultimatos para que se rendam, está garantindo segurança para todos aqueles que se rendam, e está denunciando que esses batalhões nazifascistas estão utilizando a população civil como escudo humano. E é exatamente o cuidado para não atingir a população civil que tem retardado as ações mais decisivas por parte da Rússia para liquidar de uma vez por todas esta situação e criar uma situação militar e política que favoreça o cessar-fogo. Igualmente, a essa ofensiva ali na cidade de Mariupol, que está praticamente toda tomada, prossegue a ofensiva no conjunto da região do Donbass, onde estão as 2 repúblicas recentemente proclamadas, a República Popular do Donetsk e a República Popular de
Luhansk. Então, nós vamos começar o nosso programa. O Legiane vai atualizar para nós as informações e as primeiras impressões sobre o estado, este momento, da ofensiva russa ali na região leste da Ucrânia. Eu deixo com você, Legiane. Tá bom. Em primeiro lugar, avisar que já passamos de 850 mil. Eu fui lá checar, então já ultrapassamos a marca mágica. Segundo, que tem um fascista aqui no chat que está falando bobagem aí, se você quiser bloqueá-lo, como diz o Atucho, vamos mandar ele lá para a Record, para o SBT, né? Aqui não é lugar dele, né? Mas eu já tive que fazer isso aqui com 2, então vou procurar esse aí. Eu não sei o que lá, blindado, o cara é blindado, né? Às Muito vezes bem. É robô que a gente tira de um lado e ele volta de outro. Mas vamos lá. Mas eu fico aqui com Russia Today e a agência TASS aberta o dia todo. E as atualizações que nós temos lá no terreno é uma mudança de posicionamento, é um reposicionamento das tropas no terreno. Isso aí, então, já está acontecendo e a imprensa noticia uma volta para a região leste para limpar completamente a região do Donbas e a região de Mariupol. Mariupol, como você falou também, ela já está todinha controlada, especialmente o porto, que é a única saída para o Mar de Azov que a Ucrânia tinha, mas há esse bolsão de resistência dentro deste complexo siderúrgico chamado Azovstal. E ali dentro não estão tropas regulares da Ucrânia, mas sim tropas desse batalhão neonazista chamado Batalhão Azov, que foi promovido a regimento e que foi oficializado na estrutura do Estado, né? E ainda tem gente do nosso campo que diz que não, esse governo não tem nada de neonazista. Então, a mudança na tática militar da Rússia é bastante claro, é no sentido de garantir total ocupação e garantir a soberania das duas repúblicas populares e o controle da cidade portuária de Mariupol. Então, esse é o objetivo. Agora, o que nós estamos percebendo, né, Zé, essa guerra não é uma guerra curta, não há interesse que a guerra acabe. O Zelensky, inclusive, colocou agora mais um bode na sala, dizendo que ele não vai conversar sobre paz enquanto Mariupol não for devolvida para a Ucrânia, né? Então, ele coloca obstáculo, mas, na verdade, é o reflexo, é a prova cabal de que ele não tem nenhuma autonomia para fazer qualquer acordo de paz. Você viu a declaração do Olaf Scholz ontem, naquela teleconferência dos tais grandes no mundo, onde ele diz: a Rússia não pode vencer. Como é que pode, Zé, um cara, né, presidente, primeiro-ministro de um país dessa importância, fazer uma declaração contra aquele que é o maior país, pelo menos territorial, do planeta? Isso é de uma ofensa muito grande. Daqui a pouco vamos falar dessa manobra para tentar excluir a Rússia do G20, que não vai acontecer, mas o quadro ali é esse, é um quadro de derrota. É claro que o Ocidente, quem lê só jornais ocidentais, quem assiste essas TVs tipo Globo News, acha que a Rússia está levando uma surra da Ucrânia, né, Zé? Você está acompanhando isso, né? Mas é muito ao contrário. A Rússia está vitoriosa politicamente, não está isolada internacionalmente. Foi até um programa especial que eu fiz, né, que demonstra exatamente que ela não está isolada. Hoje tem 100 países com a Rússia e 93 contra. Esses 93 contra, o que conta mesmo são 48. Então, essa balela aí que a Rússia está isolada, e também não concordo que a Rússia está perdendo a batalha midiática. É evidente que nós estamos cercados de muita gente que acha que o Putin é um assassino, etc., etc. Mas se você olhar essa questão no plano mundial,
Hoje, o nosso campo detém quase 90% da população da Terra. Então, não dá para dizer, em hipótese nenhuma, que a Rússia está perdendo, que a Rússia está isolada e que a mídia está ganhando a batalha das ideias. No nosso Brasil, né, em que pese, inclusive, uma posição positiva do Ministério das Relações Exteriores, que retoma a sua independência, que vem de mais de 60 anos, né, em que pese tudo isso, as televisões brasileiras todas são absolutamente alinhadas com o imperialismo estadunidense. Mas nós estamos ganhando a guerra, a batalha, tudo, viu, Zé? Muito bem, Lejane. Você mencionou aí a declaração do Olaf Scholz, e é importante a gente compartilhar na tela. Eu quero agradecer aqui ao Paulo Vinícius. Grande abraço, Paulo Vinícius, que é editor do blog Coletivizando. Ele manda aqui um superchat e diz aqui: saudações, queridos camaradas Zé e Lejane, fora OTAN e viva a paz. Perfeito, Paulo Vinícius. Um forte abraço e sucesso aí na sua missão em Brasília, grande militante que você é aí na capital federal. Bom, além dessa declaração do Scholz, que é realmente algo indecoroso, Scholz diz que potências ocidentais não devem permitir que a Rússia vença na Ucrânia. Isso significa o seguinte: isso mostra de que lado realmente estão as forças imperialistas. Então, existe realmente um setor... a mídia hegemonizada toda, ela é a favor da Ucrânia, ela é a favor da OTAN, ela é a favor do imperialismo. E existe um setor que se diz progressista, afirmando as mesmas coisas. Então, é preciso deixar claro, esses setores que se dizem progressistas, que se alinham ao Scholz, ao Biden e à OTAN, estão, na verdade, alinhados com as posições do imperialismo. Então, aqui se trata realmente, não é de defender esse ou aquele chefe de Estado, mas se trata de defender a paz e a emergência do cessar-fogo. Queremos agradecer aqui ao João Alberto Kerber. Ele diz: por que as dificuldades em tomar totalmente o Donbass e as posições de Azovstal? Essa é uma pergunta importante, o Legênio vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu quero agradecer também o comentário, em forma de pergunta, que fez a Olivia Reusner sobre a extradição do Julian Assange, que nós vamos comentar isso na sequência aqui. Mas eu passo para você, Legênio, para responder a pergunta aí do nosso João Alberto. E, enquanto isso, eu vou pôr outra matéria importante para a gente ilustrar a posição do imperialismo. Vou pôr aqui na tela, mas diga lá. A explicação absolutamente fidedigna, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas Russas, o objetivo da operação militar especial na Ucrânia não é ocupar a Ucrânia, não é infligir baixas profundas no exército ucraniano. A Rússia não tem este objetivo de desmantelar as forças armadas ucranianas. Eles são todos povos eslavos de mesma origem, são irmãos, viveram juntos 74 anos sobre o manto da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Então, a Rússia está sendo muito cautelosa. A forma que ela desenvolve essas operações militares especiais, isso dito por aquele nosso amigo, o Manuel Domingos, é um grande especialista militar. Ele diz que esta guerra está sendo estudada em vários países, Estado-Maior desses países, porque é uma guerra absolutamente diferente. Ela é cautelosa, ela não visa a ocupação, não visa a aniquilação da estrutura militar da OTAN que está ali dentro. Isso sim. Então, esta é a explicação. Eles não têm pressa da ocupação total de Donbas, porque eles não querem matar os soldados ucranianos que estão ali. Eles querem a rendição. Azovstal é outra coisa. Azovstal, eles deram um ultimato para a rendição completa, porque ali não tem soldado regular. Ali tem mercenário, terrorista e neonazista. Se esses caras não se entregarem, a Rússia vai usar toda a violência para desocupar aquele núcleo ali neonazista, né?
Essa é a explicação, Zé. Perfeito, Eugênio. Estou buscando aqui de novo a matéria, porque eu queria que a gente comentasse essa posição aqui dos Estados Unidos. Enquanto você busca, uma internauta aqui perguntou se a Finlândia e a Suécia vão entrar na OTAN. Isto é uma provocação neste momento em que se faz uma guerra cujo objetivo principal é assegurar a neutralidade da Ucrânia para que não entre na OTAN. Dois países, um deles que faz uma fronteira imensa com a Rússia, que é a Finlândia, anunciam que poderão entrar na OTAN de forma acelerada, não é? Isso aí é uma provocação. Nós não sabemos as consequências que virão se isso acontecer. É isso. Então, foi a propósito que você colocou isso, essa questão coincide com essa matéria que nós estamos exibindo. Os Estados Unidos escolheram o caminho da escalada militar do conflito na Ucrânia, enviando armas a Kiev, diz diplomata russo. Essa declaração do Olaf Scholz, que a gente acabou de comentar, e que muita gente está aqui dizendo com muita clareza e propriedade que é uma característica inerente da social-democracia alemã, eu diria, a social-democracia europeia e a social-democracia de uma maneira geral. A social-democracia, há muito tempo, como corrente política e ideológica, está associada ao sistema imperialista. Isso vem já do começo do século XX. Pois bem, além da declaração do Olaf Scholz, essa afirmação aí relativamente aos Estados Unidos essas duas declarações expressam o resumo da reunião de ontem entre os líderes das potências imperialistas ocidentais. Eles fizeram reunião por videoconferência, estava lá o Biden, o Scholz, o Macron, o primeiro-ministro do Japão, o do Canadá, o da Itália, etc., etc. Os países mais influentes da OTAN. Estava lá a Ursula von der Leyen, que é a comissária, a presidente do Conselho Europeu. Enfim, estavam todos lá. E a conclusão deles é essa: é preciso escalar o conflito. E escalar de que maneira? Fornecendo mais e mais ajuda militar à Ucrânia. Então, nos próximos dias vai sair mais um pacote de centenas de milhões, ou passando de $1 bilhão da parte dos Estados Unidos. Isso para não falar da movimentação de tropas que eles estão fazendo, de realocação dos seus mais de 100 mil soldados ali na área do leste europeu, cada vez cercando mais a Rússia. Ao lado disso, eles vêm com esta ameaça de introduzir novos membros na OTAN, e agora fala-se na possibilidade de introduzir a Suécia e a Finlândia, além do fato de que está programado para junho, em Madrid, capital da Espanha, a realização da cúpula da OTAN, em que eles vão rediscutir os seus conceitos estratégicos, vão atualizar os conceitos estratégicos e vão tomar novas decisões chamadas operacionais. Decisões operacionais são decisões ligadas exatamente a movimentações militares. Então, do que se trata da parte desses países, bom, além de tudo isso, tem as sanções econômicas. Então, eles querem prolongar a situação, porque tem uma decisão tomada, porque é isso que o Scholz falou. Eles tomaram a decisão, eles disseram, é unânime entre os países que se reuniram, que nós não vamos permitir a vitória da Rússia. O Legione disse muito bem, a Rússia não quer ocupar a Ucrânia. O que a Rússia quer é libertar as províncias que são habitadas por populações russas e que vinham sendo massacradas pelo exército ucraniano desde 2014 e por esses batalhões de Azov. É óbvio que a operação militar russa vai resultar no isolamento desta região leste e sudeste da Ucrânia. E é por isso que, naturalmente, o Zelensky diz que vai opor uma resistência encarniçada. Os Estados Unidos dizem: nós vamos lutar até o último soldado ucraniano. É uma coisa trágica para a Ucrânia, esse tipo de postura do imperialismo.
Mas isso vai ser inevitável. A vitória da Rússia, nessa campanha que ela está desenvolvendo nestes dias, vai se traduzir nisto, na provável reunificação desses territórios com a Rússia. Aliás, os responsáveis pelas duas repúblicas já estão dizendo que vão organizar plebiscitos nesse sentido, vão consultar a população, tal como aconteceu na Crimeia. Então, era esse comentário que eu queria fazer, Legênio, adicional ao que você já falou sobre esta etapa da campanha militar da Rússia na Ucrânia. Eu deixo com você para fazer novos acréscimos a essa questão. Muito bem. 3 acréscimos eu queria fazer, Zé, para contribuir. Primeiro, a gente fala é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não, não, não. É uma guerra da Rússia contra a OTAN. A OTAN e os Estados Unidos. Esse é o grande confronto, né? Ali se trava a uma batalha pela consolidação do mundo multipolar ou não. Aqueles que torcem para que a Rússia perca essa batalha, eles estão torcendo pela volta do mundo unipolar. E aí, falando em armas, aquele site hoje no mundo militar, que a gente conhece bem, o site de direita, sionista, tudo isso, né? Ele somou, Zé, todos os valores aprovados pelos países, União Europeia e Estados Unidos, já chega a 4 bilhões de dólares de armamento. Isso são 20 bilhões de reais. É quase que o orçamento do Bolsa Família para 60 milhões de brasileiros. Então, é uma barbaridade. E, por fim, eu quero dizer uma coisa também, Zé. Eu vi um comentário de um companheiro do nosso campo que está solidário ao povo da Rússia, ao governo, etc., mas ele expressou uma opinião que você já deve ter ouvido. Olha, o Putin foi, então, fazer isso, mas a OTAN estava desarticulada. Olha, isso é uma lenda urbana. A OTAN nunca esteve desarticulada, não é? E não foi este movimento que fez a OTAN se coesionar. É isso, esses comentários, é. Bom, esse tipo de comentário mostra, primeiramente, uma posição muito defensivista em política, uma posição, eu diria até meio acovardada. Ao mesmo tempo, essa posição se associa a uma outra visão, que é uma visão legalista, de dizer que a Rússia violou o direito internacional, sem levar em conta que 3 dias antes do início da operação militar, essas repúblicas foram autoproclamadas, já tinham sido em 2014, elas foram reconhecidas pela Rússia e pediram formalmente ajuda militar à Rússia, porque estavam exatamente sendo as suas populações vítimas de uma agressão e ficou patente que a Ucrânia não iria respeitar, ao contrário, iria violar os acordos de Minsk. E a violação dos acordos de Minsk pela Ucrânia, obviamente, representava o primeiro passo para violentar o território russo. Então, o presidente Putin agiu dessa maneira porque fecharam-lhe todas as portas diplomáticas. Agradecendo de novo aqui ao João Alberto Kerber, que ele também faz um agradecimento, envia um superchat e pergunta. Ele agradece pelo fato da pergunta dele ter sido respondida e faz outra. Qual será a definição no entorno de Kharkiv e principalmente Odessa? Eu vou passar para o Legênio. Essa é uma interrogação que eu tenho também, eu tenho expressado isso repetidas vezes em vários programas. Não ficou claro ainda na estratégia russa se ela pretende a anexação de Odessa. É algo que precisa ser ainda esclarecido. Então, eu passo para o Legênio se ele tem alguma informação nesse sentido. Kharkiv, tudo indica que não é um objetivo militar, ela não está na região do Donbas, pelo que eu sei geograficamente. Agora, Odessa, eu tenho a dúvida que o Zé tem. Sabe por quê, Zé? Odessa é uma população parecida com a Crimeia. 70%, 80%, 90% das pessoas têm origem russa, falam russo. Não nos esqueçamos que foi em Odessa a casa dos sindicatos que os neonazistas mataram 46 pessoas incendiadas. E eu já vi reportagem com a população de Odessa,
totalmente solidária com a Rússia. Mas ainda não há uma demonstração clara de que eles poderão, né, expandir da região de Mariupol para ocupar Odessa. Eu acho que isto pode acontecer, mas também pode não acontecer. É isso. Esse é um tema que seguramente deve estar em discussão ali nos estados maiores. Aqui o Sérgio Bernardi diz que concorda com a nossa conclusão de que a luta é contra a velha ordem unipolar estadunidense, algo que também esses que dizem que não, foi a Rússia que fustigou a OTAN estava desarticulada, os mesmos que negam também que há uma luta entre a Rússia e a OTAN, entre a Rússia e os Estados Unidos, e que dessa luta resulta a emergência de um mundo multipolar e que vai engendrar, inevitavelmente, uma nova configuração de forças e mesmo, provavelmente, um novo sistema político, institucional, internacional, porque está comprovado que o arcabouço institucional atual não dá conta mais da nova ordem que está emergindo ou da nova situação política e estratégica que está emergindo. Bom, de qualquer maneira, Alexandre, eu queria voltar aqui ao Olaf Scholz, porque parece que ele não é uma unanimidade, tampouco na Alemanha. Há contradições entre o que ele disse e o que disse o presidente do país, muito embora o presidente alemão não tenha autoridade, a autoridade governamental é mesmo o primeiro-ministro, que ele chama de chanceler. De qualquer maneira, a posição do presidente expressa as contradições no seio da própria grande burguesia tedesca em relação a como se posicionar em face desses problemas, porque o país está sofrendo também os efeitos colaterais das sanções impostas à Rússia. Eu queria seu comentário também sobre isso e emendando sobre ainda essa crise que envolve as diplomacias, as chancelarias, as embaixadas, as expulsões de diplomatas de parte a parte. Você já podia comentar sobre isso também, por gentileza. Isso. O presidente da Alemanha, Franz-Walter Steinmeier, fez uma visita de Estado protocolar à Ucrânia e foi mal recebido pelo Zelensky, né? Porque, evidentemente, ele não defendeu os interesses da OTAN lá, né? Acho que nem cafezinho serviram para o cara nessa visita. Mas mesmo que o presidente não tenha o papel que tem o primeiro-ministro, não se chega à presidência da República Federal da Alemanha sem que este cara seja um grande consenso dentro do país. Você viu o caso lá, trocou Israel, o presidente lá, né? O sobrenome dele é Herzog, mas ele é um trabalhista histórico e houve apoio da maioria do parlamento. Então, a voz dissidente do presidente da Alemanha, mesmo não sendo eleito direto pelo povo, tem um peso muito grande. Ele expressa a opinião da burguesia alemã, que não quer pagar gás 5 vezes mais caro, que é o que está acontecendo, né? E o Olaf Scholz está defendendo essa situação. A guerra diplomática está em curso. A Rússia sempre responde, qualquer país responde na mesma moeda, mas a Rússia está sendo comedida. Ela teve 300 diplomatas expulsos de 5 países europeus e anteontem ela expulsou 36, né? Um pouco de cada um desses. Ela não está respondendo no mesmo número, na mesma proporção da agressão que elas têm sofrido. Isto, você já comentou lá no Bom Dia, Zé, isto manda um sinal muito ruim para o mundo. Quando você expulsa diplomatas que são mensageiros de paz, não é? Que sinal que você está mandando para o mundo? Olha, eu não quero saber da diplomacia, eu quero saber só da guerra. Então é muito ruim essa situação. Vamos ver que momento que o mundo vai sair dessa tensão, mas é uma tensão típica da consolidação da nova ordem, né? Nenhuma mudança de ordem mundial foi feita a frio, tranquilo, pacífica, né? Nós estamos vivendo essa nova ordem, né? Legiane, tem alguém perguntando aqui, o canal Ecossocialista Libertário, se é o retrato de Stalin que está aí atrás de você. Eu quero já aproveitar, eu vou dar um curso sobre
Vida e Obra do Camarada Joseph Stalin. Deve começar nas 2 semanas, eu estou terminando de ler toda a bibliografia de novo, né? E você sabe que a popularidade do velho Stalin na Rússia está mais alta do que nunca, né? Nesse momento histórico. Né? Mas esse é o retrato do Stalin mesmo, quando era jovem? Não, esse é o Stalin. Não está vendo o bigode dele aí, pô? Não, é que tem um colega aqui perguntando, então eu queria que é o Stalin, respondesse. Bom, de novo aqui o nosso companheiro João Kerber. Se será, então, um mundo com os anglófilos, em um lado, os europeus sem comida e sem energia, sendo predados por eles, e, de outro lado, os BRICS, somados ao mundo todo, exceto Japão, Coreia do Sul e Colômbia. Será isto o mundo multipolar, Legiane? Não, na verdade, ele descreve aí nos exemplos que ele deu, o mundo está dividido. Mas não é um mundo bipolar, não é uma divisão em 2 como era até 1991. É um mundo que mantém chegou a uma multipolaridade, mas ela é frágil. E, claro, esses problemas que ele descreveu são as mazelas dessa nova ordem mundial, que ontem, num programa que eu participei, perguntaram se essa nova ordem mundial vai ser anticapitalista, né? Não temos indicadores que isso vai acontecer, mas nós devemos apoiar esta nova configuração mundial, mesmo. São contradições interimperialistas que nós temos que explorar, né? Muito bem, Legiane. Aqui a Freud Zatino está dizendo que se os nazistas importunarem a Odessa, é claro que seria necessário a Rússia intervir. Boa, mas eles não estão lá. Eles não estão em Odessa, eles estão muito fraquinhos lá. Muito bem. Bom, vamos seguir adiante, Legiane, virar essa página aí da Ucrânia. Por hoje, ou você tem algo ainda? Não, estou satisfeito. Muito bem. Nós vamos compartilhar aqui a nossa preocupação e já expressar a nossa solidariedade com o Julian Assange, uma instância judiciária britânica acaba de decidir pela sua extradição. Ainda cabe recurso, mas a liberdade e a permanência do Assange em solo britânico e, portanto, a possibilidade dele se libertar, isso está por um fio. E todo mundo sabe que a perspectiva de sua extradição para os Estados Unidos pode ter consequências fatais para a sua própria sobrevivência ou mesmo para a sua liberdade permanentemente. Então, já queria expressar nossa solidariedade com o Julian Assange e fazer um apelo veemente, me somar a outras correntes de movimentos políticos e de solidariedade que estão surgindo em torno disso, um apelo para que esta solidariedade se multiplique, se intensifique, se traduza em mobilização e que isso possa sensibilizar aqueles em cujas mãos está a decisão e que o Assange seja reconhecido o seu valor e que lhe seja feita justiça e que ele possa evitar essa extradição e, na sequência, ser mesmo libertado. Então, eu queria passar para você, Legiane, para compartilhar essa preocupação e essa solidariedade. O caso Assange se arrasta há muitos anos, não sei se já chegou a 10 anos, mas é um caso... o Assange é um preso político do Império, não é? E temos que encarar desta maneira. Há um risco muito grande com a vida dele, de ele ser extraditado para os Estados Unidos, cujo 50 estados de lá, acho que 13 ainda mantêm a pena de morte, a pena capital. A Inglaterra não tem a pena capital. Mas a Inglaterra quer se ver livre do Assange, ela quer atender ao pedido do imperialismo de sua extradição. Esse processo que corre lá, e você falou que cabe recurso, isso é para inglês ver, exatamente no país da Inglaterra. É uma farsa judicial, igual aquela que foi instalada no Iraque para julgar Saddam Hussein. Você lembra? Ele já estava condenado na hora que começou o processo. Então, é apenas uma fachada para dizer, olha, ele teve direito à defesa, né? Então,
a ordem de extradição foi expedida hoje. Você está dizendo que cabe um recurso, vamos conferir isso, mas eu estou achando que a coisa é imediata, viu, Zé? Vamos ver. A notícia que foi publicada diz que ainda cabe, pode ser algo só ritual, protocolar, mas que ainda caberia uma instância de recurso. Mas vamos acompanhar o caso. Vamos ver. Eu quero agradecer aqui, saudar o meu camarada e amigo Lúcio Flávio de Castro Dias, também de Brasília, grande advogado e grande lutador pelos direitos humanos, solidário com Cuba, com o povo cubano, com a Revolução Cubana. Muito obrigado, Lúcio Flávio, pelo seu superchat e um forte abraço e sucesso aí na sua missão política e social em Brasília. Muita gente aqui saudando o Assange, se incorporando à campanha pela sua libertação. Ângela Maria Lemos Guimarães Pinto se pronunciando. A Olivia Rosler também já se pronunciou a esse respeito, ela que tinha feito a pergunta. Enfim, muita gente aqui se solidarizando com o... Está aqui a Olivia. Assange expôs os crimes de guerra dos Estados Unidos corretamente e é por isso que eles não o perdoam, porque o Assange denunciou os crimes de guerra do imperialismo estadunidense ali na região do Oriente Médio e Ásia Central. Então, de novo, a nossa solidariedade com o Assange e o nosso agradecimento a todos aqueles e aquelas que estão se pronunciando aqui no chat sobre esta questão, mostrando como a nossa comunidade é solidária e como a nossa comunidade está atenta para essas violações dos direitos políticos, civis e humanos do nosso companheiro Julian Assange. Vamos em frente, Legiane? Vamos em frente. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Notícias da Palestina muito importantes e eu quero ver se vão se multiplicar as notas de solidariedade de todos os setores que dizem que são solidários com o povo palestino, que se opõem aos crimes de guerra do sionismo, que se opõem aos crimes de guerra do Estado sionista, que se opõem à estratégia de limpeza étnica da Palestina, que se opõem à política de guerra no Oriente Médio, especificamente ali na Palestina. Vou compartilhar aqui a denúncia de uma autoridade nacional da Palestina, mas que é uma figura internacional de grande prestígio, que é o Mahmoud Abbas, que é ninguém menos do que o presidente da Autoridade Nacional Palestina, que é o governo ali da região da Cisjordânia, e que os setores mais retrógrados, mais reacionários do establishment israelense pretendem aniquilar, porque aquela luta que travou Netanyahu para anexar totalmente a Palestina, ela, do ponto de vista dele, está apenas arquivada, mas os palestinos não estão livres de que volte a ocupar o poder uma equipe que leve adiante aqueles planos. Então, está aqui a notícia, eu vou compartilhar com vocês e explicar o que está acontecendo. O líder palestino pede que a ONU impeça que Israel continue a cometer crimes. Mahmoud Abbas descreveu ao representante da ONU os ataques brutais das forças de ocupação israelenses contra os palestinos. Pediu à ONU que haja para impedir a nova escalada israelense na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que inclui violações contínuas da mesquita de Al-Aqsa, informou nesta quarta-feira, portanto, hoje, uma fonte oficial. Na noite da terça-feira, Abbas recebeu o enviado especial das Nações Unidas para o processo de paz no Oriente Médio, Thor Wennesland, a quem entregou uma carta endereçada ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, informou a agência oficial de notícias Wafa. E é exatamente nesta carta, um documento, portanto, oficial, que o presidente Mahmoud Abbas pede encarecidamente ao secretário-geral das Nações Unidas que intervenha no sentido de conter os crimes continuados de Israel contra a população palestina, e entre esses crimes está a repressão das pessoas e a profanação
do templo, que é a mesquita Al-Aqsa, templo dos muçulmanos. É com você, Ligério. Então, aí nós temos que. Eu não sou otimista, Zé, não sei você, mas a ONU não tem nenhuma capacidade, força para tomar qualquer medida repreensiva contra Israel. Todas as decisões da ONU tomadas, seja pelo Conselho de Segurança, seja pela Assembleia Geral, isso eu relato no meu livro sobre a história da Palestina, nenhuma Israel acata. Nenhuma. Então, é um Estado que a gente chama de Estado bandido, Estado pária, que não aceita. Estados Unidos é um Estado bandido e pária, porque eles não respeitam o direito internacional. Né? Sobre as entidades solidárias aí, eu quero dizer para você que existe um setor entre os israelenses, né, os judeus, que se proclamam sionistas de esquerda. Esses sionistas, eles dizem que são de esquerdas porque eles também defendem um Estado da Palestina. Mais nada. Você não vê da parte deles nenhuma condenação às violações dos direitos humanos, às prisões de crianças e mulheres. Tem 10 mil presos políticos em Israel. Então, é uma situação muito difícil. Torço para que o Abbas seja ouvido na ONU. A China e a Rússia o apoiam 100%, mas as forças... Você vê, né, Zé? A força que o presidente dos Estados Unidos tem, que todo mundo esperava, é usar este prestígio e a força para falar assim, olha, vocês têm que sentar à mesa e começar a discutir a paz. Nada, Zé. E você sabe o máximo que se conseguiu? Ontem, uma declaração do Blinken, segundo escalão dos Estados Unidos, dizendo: faço um apelo para vocês conversarem sobre a paz. Sabe, Zé? Então, é uma afronta isso. Um cidadão de segundo escalão é que apela para eles discutirem a paz. O presidente dos Estados Unidos não fala nada. É muito difícil a situação. Eu estou pessimista. De fato, a ONU muitas vezes é impotente para enfrentar esses problemas, ou lhe falta também vontade política. De qualquer maneira, a carta do presidente Abbas serve como denúncia desses crimes de Israel e, portanto, é nosso dever amplificar esta voz, é nosso dever difundir esta denúncia, porque, de qualquer maneira, ajuda a formar consciência e a formar uma corrente humanista, democrática, progressista, internacional, para conter essas violações, esses abusos aos direitos humanos do povo palestino, e isso também demais povos árabes, porque a mesquita de Al-Aqsa é frequentada não apenas por palestinos, os próprios árabes que vivem sob a soberania do Estado israelense também, e outras populações árabes que visitam Jerusalém. Bom, nós vamos aqui seguir adiante com a nossa pauta. Eu quero chamar a atenção para um problema que ainda pode parecer um problema menor, mas, de fato, ele está inserido em questões internacionais mais complicadas. Eu não tenho a notícia aqui, mas eu vou, então, relatar do que se trata exatamente. Os Estados Unidos fizeram uma declaração de que vão enviar às Ilhas Salomão, que são ilhas lá no Oceano Pacífico, um pequeno país formado por ilhas no Oceano Pacífico. Vou enviar uma delegação nos próximos dias, e essa delegação vai a este país, esse pequeno país, aconselhá-lo a não fazer negócios com a China, a se separar da China, a rejeitar as ajudas que a China tem brindado a esse país, e ao romper um acordo de cooperação na área de segurança, e não é nem a questão de segurança externa, não é a questão militarista, questão de segurança doméstica, que a China veio em auxílio a esse país para resolver problemas internos que tem enfrentado. Então, a China adverte, diante desse
desse anúncio de que os Estados Unidos vão mandar um emissário com esta finalidade, adverte que estas declarações, essa visita e as medidas que eles podem tomar têm um caráter hipócrita. Hipócrita no sentido que eles dizem que estão indo para lá para ajudar, para ver o que é que o país precisa. O que está em jogo, e eu já passo para o Legênio comentar, o que está em jogo é uma estratégia de cerco da China que já está vigente ali, a gente sempre tem comentado isso, no Mar do Sul da China, está vigente no Estreito de Taiwan e está vigente agora na região chamada do Indo-Pacífico. Vamos recordar que eles criaram recentemente uma organização chamada AUKUS, que é Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, e que a China disse: vocês estão querendo criar aqui uma mini-OTAN na região do Indo-Pacífico. Já existia uma outra organização chamada o Quadrilátero, ou o Quarteto, conforme as traduções. E esse quadrilátero é formado por Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália também. De maneira que, vocês notem, meus amigos, como as situações mundiais são tensas, que uma visita de Estado, uma visita de um representante de um país imperialista a um pequeno país ali, entre aspas, né, perdido no Oceano Pacífico, pode representar um fator de tensão internacional, porque essa visita não tem objetivos de cooperação internacional, e sim objetivos de provocar, de fustigar a China e de criar mais um elemento de tensão dentro de uma estratégia de cerco à China. Então, eles cercaram a Rússia ali através da presença da OTAN no leste europeu e agora estão tomando essas medidas visando a cercar a China nas diferentes águas que banham toda aquela região do Indo-Pacífico que eu acabei de citar. É com você, Legênio. Essa ilha é uma ilha insignificante, mas ela tem um voto nas Nações Unidas, né? Uma população aí de 600, 700 mil, não chega a 1 milhão de habitantes. Acontece que esta ilha está, teoricamente, na zona de influência da República Popular da China, seja naquele grande tratado comercial de livre comércio, né, assinado final do ano passado, né, ou até em tratados, em acordos bilaterais sobre a questão da segurança. Então, eles destacaram uma autoridade de alto nível. Ele é o responsável pela Ásia-Pacífico dentro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então, é claramente uma provocação à República Popular da China. Você sabe que tem parlamentares nos Estados Unidos defendendo que os Estados Unidos parem com essa brincadeira de reconhecer uma só China e já instalem bases militares em Taiwan. Então, você veja que a coisa está agressiva, viu, Zé? Vamos ver como a China vai reagir, né? É isso, Legênio. Aqui eu quero mandar um abraço para o Romualdo Pessoa, grande historiador, grande camarada, lá do Planalto Central do país, lá de Goiás. Ele faz uma pergunta aqui, Legênio, eu vou passar para você. Ele diz assim: o Biden deveria ser interditado e o Trump volta? E nos manda um abraço que a gente retribui, desejando a ele sempre muito sucesso. Tenho acompanhado as coisas que o Romualdo escreve e a sua participação lá naquele ciclo de estudos promovido pelo professor Manuel Domingos. O Legênio esteve lá ontem. Eu já estive uma vez, vou estar lá hoje de novo e depois de amanhã. Hoje eu vou ser comentarista e depois da manhã eu vou ser conferencista. Então, meu abraço, Romualdo, e passo para o Legênio responder. Camarada Romualdo, esse é um grande historiador. Vai em frente. É um grande historiador e um especialista na guerrilha do Araguaia, né, que semana passada fez 50 anos do seu início da maior resistência armada à ditadura militar. Essa coisa da interdição, né, é parte do princípio que o Biden já está gagá. Gagá é um sinônimo para uma série de doenças mentais que são classificadas. Eu não quero citar nome aqui, mas vocês viram que ele cumprimentou um fantasma outro dia e ficou desorientado. Eu mandei para um amigo meu, né, que é um médico formado há 30 anos, ele falou que aquilo é um pré-Alzheimer, né?
Então, isso é um sintoma de perda de orientação e tal. Mas não acho que ele será interditado. Ele vai tomar uma surra, eu acho que ele perde a maioria na Câmara nas eleições de novembro, mas eu ainda tenho dúvida se o Trump volta em 2024. Isso aí nós temos que ainda esperar um pouco mais. Bom, ele ontem deu uma declaração numa conversa com o Obama que ele vai apresentar a sua candidatura à reeleição, o Biden, né? Então, ele já anunciou que vai ser candidato à reeleição, mas vamos aguardar. Essas coisas não podem ser previstas. Bom, eu queria ainda comentar, fazer uma viagem de volta aqui para a nossa região, essa notícia que eu reputo da maior importância. A Argentina anuncia a retomada das relações com a Venezuela e Celso Amorim, que é o nosso chanceler do período em que o Brasil foi governado por Lula, elogia. Ao mesmo tempo, o presidente Fernandes, que está anunciando a retomada das relações com a Venezuela, está sofrendo pressões de ONGs internacionais, inclusive a Anistia Internacional, que ele não faça isso, que a Venezuela viola os direitos humanos. Então, mostra o caráter, muitas vezes, contraditório desse tipo de organização, que, em uns lugares, eles apoiam as forças progressistas, em outros lugares, eles combatem as forças progressistas, e, portanto, a gente não deve se iludir com determinadas organizações e pronunciamentos. Quero lembrar que o congelamento das relações entre a Argentina e a Venezuela é fruto de provocações de forças conservadoras da Argentina, que atuaram no sentido de excluir a Venezuela do Mercosul e no sentido de desestabilizar a Venezuela no âmbito daquele famigerado Grupo de Lima, que foi um grupo criado não para resolver a crise na Venezuela, como ele se autoproclamou, mas um grupo criado exatamente para promover a desestabilização da Venezuela e até mesmo facilitar as condições externas no plano latino-americano para uma intervenção imperialista naquele país e a subsequente, nos planos deles, liquidação da Revolução Bolivariana. Foram derrotados em toda a linha, a gente sabe. O governo venezuelano segue de pé, segue firme, com o povo mobilizado, e essas tentativas de desestabilização não prosperaram, nem vão prosperar. A gente sabe que o presidente Fernandes tem algumas opiniões com as quais a gente não concorda sobre a Venezuela, mas saúda a atitude de restabelecer, reaquecer as relações. É algo, acho que, positivo para os dois países e positivo para a região. Então, um fato político importante na vida diplomática da nossa região. Eu passo para você, Lejane, para comentar alguma coisa a esse respeito. É rápido, né? Primeiro, registrar que estamos quase com 3 mil ao vivo. Não é uma coisa simples você dar palestra para 3 mil pessoas sobre um tema que nem sempre é um tema que é o que as pessoas mais gostam, né? Então, parabéns aí ao nosso público. Agora, eu só estranho, Zé, que depois de 3 anos que eles tenham feito isso. Esse rompimento foi com aquele governo anterior, um governo neofascista, do Macri, e ele não tenha tomado essa iniciativa logo de pronto. Por exemplo, quando o Ortega tomou de romper com Taiwan e reconhecer a China, né? Os primeiros atos que ele tomou, né? Agora, mas é sempre positivo, né? Antes tarde do que nunca. É isso. São vacilações próprias também da natureza política e ideológica de determinados líderes e de determinados governos. Isso. Nós temos mais um minutinho aqui para comentar as eleições na França, que se darão no próximo domingo, segundo turno da eleição na França. E a notícia que nos chega é de que o Emmanuel Macron ampliou um pouquinho só, mas ampliou a sua vantagem em relação a Marine Le Pen. Então, o prognóstico que se faz em relação às eleições francesas do próximo domingo é de uma provável vitória do Emmanuel Macron, mas o placar é muito apertado, é tipo 53-47, algo assim. Então, podem acontecer surpresas, mas tudo indica que o Macron vai levar essa
e a extrema-direita vai continuar perdendo. O que a gente espera é que a esquerda volte a se organizar com maior força na França para impedir que o Macron continue a fazer um governo neoliberal, conservador e, em alguns momentos, subordinado ao imperialismo estadunidense. Eu passo para você, Legia. Em 2017, ele ganhou por 67-33. Isto não vai se repetir em hipótese nenhuma. Claro. Agora, eu estou já anunciando, logo que acabou o primeiro turno, eu acho que a vitória vai ser 8 pontos. E é melhor assim do que uma vitória muito apertada. Um dos nossos internautas perguntou se a Marine ganhando, ela sai da OTAN. Não é? O programa dela de governo, que eu li inteirinho, como li do Macron também, não prevê a saída da OTAN. Ela falou isso entre um turno e outro, porque sabe que a OTAN não goza de alta popularidade na Europa. É uma tropa de ocupação. Mas eu não vejo... Bom, primeiro, não vejo possibilidade dela ganhar. E, segundo, não vejo hoje a França saindo da OTAN, seja com que governo for. Aproveito para me despedir, Zé. Obrigado, mais uma semana, missão cumprida. Vamos à luta. E você mencionou aí os cerca de 3 mil assistentes ao vivo. Isso se transformará seguramente em cerca de 30 mil visualizações. Até amanhã. A gente se regozija com o fato de que o nosso programa está obtendo repercussão, sucesso. É uma contribuição que a gente pretende dar modestamente à luta de ideias em favor dos valores progressistas, da democratização das relações internacionais e da paz mundial, que é a grande bandeira do canal TV 247. Nós somos pela paz mundial, pelo cessar-fogo o mais urgente possível na Ucrânia, pelo multilateralismo e por um mundo multipolar. Obrigado, Lejane, pela companhia. Obrigado ao nosso público, sempre muito participativo. Convido vocês a estarem conosco no sábado, ao vivo, 3h, a Semana no Mundo, e seguimos juntos em todas as nossas causas aí progressistas. Um abraço a todos. Obrigado. Beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.